Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei quando é que você vai me receber aí neste aparelho, através dessa mídia. E eu estou muito feliz de poder voltar aqui e grato por você me receber mais uma vez em seu aparelho. Mais uma vez, né? Por graça e misericórdia de Deus. Eu espero que o nosso conteúdo aqui sirva de edificação para a sua vida. Alguns recadinhos bem rápidos. O Ministério 50+ tem 2 atividades programadas agora para o mês de novembro. Uma delas no dia 12 e se trata de uma oficina, vai ser aqui mesmo, nas dependências da PIBG. A outra é uma excursão para Campos do Jordão. A saída programada às 5h30 e a chegada programada para as 22 horas. Você tem que ser ágil porque tem um tempo limitado aí para você fazer a sua inscrição, tá bom? Então entre em contato com o Jefferson, com a Elisa ou com a Maria José Mesquita. O encontro de liderança, o 4º que a PIBG está promovendo este ano, acontecerá no dia 19 de novembro, das 8h30 até as 12h30. A gente começa com o café da manhã e termina com um almoço. Tem um grupo de pessoas esperadas para esse evento. Se você não faz parte desse grupo, você pode participar também, se quiser, né? Basta entrar em contato com a nossa secretaria e informar quanto a este desejo seu. E você pode continuar colaborando com o Marmita Solidária, porque o Paulo e a equipe dele estão ativos. Qualquer uma dessas coisas que estão listadas aqui podem ser doadas para o projeto. Ou, se você quiser fazer um Pix, isso também é aceito por eles lá para comprar outras coisas, né? Como, por exemplo, as embalagens nas quais eles servem a alimentação. E o Ministério de Aconselhamento fará um seminário no dia 26 de novembro, das 8 da manhã até as 18h30, com vistas a treinar conselheiros. Esta é a ideia, este é o conceito. Você que tem um chamado, de repente dons, ou quer desenvolver-se nessa área, você receberá um link ou você pode fazer contato com a Pamela. O telefone dela aparece aqui para maiores informações ou então para se inscrever. Ok? Vamos agora para o que nós preparamos para esta oportunidade. Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Bom estar mais uma vez na nossa roda dos esclarecedores. E eu convido você, como normalmente digo, independente de onde você estiver e de como você esteja tendo acesso a esse conteúdo, convido você a erguer a sua voz, a entrar em um momento de adoração ao nosso Deus através dessas canções, que Ele é digno de honra, de glória, de louvor, digno de ser exaltado. Amém? Cante comigo, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez, diga assim: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
Diga mais uma vez assim: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não temerá, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
nações. Quem não temerá, quem não glorificará seu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Só o nome dele é santo. Ensinos essenciais de Jesus. Este é o tema geral que eu estou abordando no momento e irei com ele até o final de novembro. No encontro anterior, eu abordei o ensino de Jesus a respeito da responsabilidade. Eu indiquei que os discípulos de Jesus, a exemplo dele mesmo, devem ser responsáveis em tudo. Naquela reflexão, que você pode acessar a qualquer momento, eu apontei, à luz do texto de João 15, 9 a 17, ao menos 3 responsabilidades. A primeira delas é permanecer no amor de Jesus. A segunda, amar uns aos outros. E isso deve ser demonstrado de maneira prática. E a terceira responsabilidade é dar frutos. E eu indiquei que isso pode significar mudança de caráter, o exercício dos dons espirituais e a prática da evangelização, que resulta em vidas salvas para Cristo. E eu ainda abordarei outros temas, né? Estão alistados aqui. Hoje considerarei a questão do juízo. O que será que Jesus ensinou a respeito deste tema, o juízo? E eu partirei de um texto que está lá em João capítulo 3, versos 16 a 21. Nesse texto, se você pegar desde o começo do capítulo, você perceberá que o apóstolo João está relatando o encontro de Jesus com Nicodemos. E na leitura do texto não é perceptível onde é que Jesus para de falar e quando é que João começa a articular a teologia que ele desenvolveu a respeito de Jesus. Eu vou ler o texto, depois eu faço um comentário a respeito disso. João 3, 16 a 21. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, vou esclarecer você. Eu olharei para esse texto não como um ensino direto da parte de Jesus, mas como contendo ensinos coerentes com o que Jesus ensinou. Porque foi isso que João fez. Ele criou a sua teologia, fundamentando-se nos ensinos de Jesus. E, como eu disse, esse texto não é simples a gente distinguir se é Jesus quem está falando ou se é João quem está falando na elaboração da sua teologia. Eu, pessoalmente, creio que este texto é da autoria do apóstolo João. É ele quem está falando. E ele faz isso mediante a compreensão da pessoa de Jesus e dos ensinos de Jesus. Dito isso, o que podemos afirmar sobre a questão do juízo, olhando para esse texto? A primeira afirmação é que haverá um juízo.
Os versos 16 e 17 afirmam categoricamente que o principal propósito da vinda de Cristo foi constituir-se ou foi para prover salvação. Eu vou ler os versos 16 e 17 novamente, aparecem aqui ao lado. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus veio ao mundo, a este mundo caído, como demonstração do amor de Deus e como meio de livramento da morte eterna. Esta é a mensagem principal desses 2 versículos aí. Porém, já nestes 2 versículos, você percebe expressões que nos remetem à ideia de julgamento. 2 palavras aparecem aí, estão grifadas, né? Condenação e salvação. Elas são palavras que nos remetem ao linguajar jurídico. E quando nós chegamos no verso 19, que também aparece aqui ao lado, nós encontramos essa indicação do julgamento. São muitas as passagens onde nós encontramos Jesus fazendo referência a um julgamento. Eu vou citar algumas dessas passagens de forma muito breve. Mateus 10,15. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Em Mateus 11, 21 e 22, Jesus diz, ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Em Mateus 12:36, lemos o seguinte, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. E em Mateus 25, 31 a 33, Jesus afirmou, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ainda que esse texto, esse último que eu mencionei agora, não tenha a palavra juízo, é óbvio que ele está falando de um momento onde o juízo estará sendo exercido. Por parte de quem? De Jesus, que estará sentado no seu trono. Então, e nesse discurso, né, de Mateus 25, o contexto todo ali vai indicar que existem alguns critérios que Jesus levará em conta para separar estas ovelhas dos bodes, para mandar uns para a direita e outros para a esquerda, tá? Então, quanto ao juízo em si, nós encontramos várias referências em Jesus, demonstrei algumas delas, e também nas epístolas pastorais, ou seja, os apóstolos compreenderam isso, assimilaram esse conceito do juízo, creram nisso de todo o coração e depois começaram a falar a respeito disso como postulado de fé, ou seja, realmente eles acreditavam e o Espírito Santo os guiou a registrar palavras de Jesus e também agora, há um texto muito específico a respeito disso, da autoria do apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15. Aparece aqui ao lado e eu leio para você. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A linguagem é clara, de modo que não há necessidade de descer a detalhes na explicação. Eu destaco apenas o que eu grifei em letras de outra cor e aparecem ali, né? Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E depois no verso 15, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Isso, no processo, né, do julgamento, é isso que acontecerá com aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Então, todos os ensinos de Jesus, bem como os ensinos dos apóstolos, remetem para um juízo que ocorrerá no fim. Eu quero voltar agora ao texto de João, para indicar que crer em Jesus como Filho de Deus é critério preponderante neste juízo. É o que podemos concluir do versículo 18 e de outras passagens da Escritura, né? O verso 18 do texto inicial que estamos lendo, né, João capítulo 3, diz assim: quem nele crê, está falando a respeito do Filho unigênito de Deus, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Não custa lembrar, porque crer no nome do Filho unigênito de Deus é fundamental, né? Eu vou citar palavras do apóstolo Pedro para argumentar a respeito disso. O apóstolo Pedro estava fazendo um discurso logo depois da descida do Pentecostes. Centenas, milhares de pessoas estavam em Jerusalém, o Espírito desceu, aquilo providenciou um grande auditório. E o apóstolo Pedro, então, ele está fazendo este discurso e ele afirma, registrado lá em Atos 2, 36 a 39, o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olhando para esse texto, né, e as afirmações que o apóstolo Pedro fez, então o que é que nós podemos discernir? Discernir que Jesus é Senhor e Cristo, ou o Salvador. Quem o constituiu desta forma? Foi o próprio Deus. Jesus é o que perdoa os pecados. E nós sabemos que somente Deus pode fazer isso de maneira eficaz. Então Jesus é Deus. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Ele subiu aos céus e, tendo subido aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Então, é sob o nome de Jesus Cristo que uma pessoa deve submeter-se ao batismo nas águas, uma vez que somente este nome, o nome de Jesus, é poderoso para prover perdão de pecados, para prover a salvação. Logo na sequência, né, ainda no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, em outro discurso, agora diante de um público diferente, né,
Em Atos 4:12, Pedro estava diante das autoridades religiosas. E ali, diante daquelas autoridades, ele afirma o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E ele estava falando aqui de Jesus, do nome de Jesus, da pessoa de Jesus. Jesus é o perfeito Salvador. Além dele não há outro, nem anjos, nem homens, nem as obras, nada é suficiente para prover salvação a não ser Jesus Cristo. Ele é o suficiente Salvador. E já o apóstolo Paulo, eu citei 2 passagens em discursos do apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2:9, por isso Deus o exaltou a Jesus, e a mais alta posição, eu vou ler de novo, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Então, procure certificar-se de que a sua fé em Jesus é correta. Por quê? Porque é uma fé correta em Cristo Jesus que provê a salvação para você. É fundamental que você tenha a fé correta, adequada em Jesus Cristo. Creia nele como o único Filho de Deus no sentido de ter sido gerado de Deus. Creia em Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Creia em Jesus como o enviado da parte de Deus para trazer salvação a você. Creia nele como aquele que pode perdoar os seus pecados e purificar perfeitamente cada um dos seus pecados. E creia nele como este mediador entre você e Deus. O nome de Jesus, e só o nome de Jesus, é poderoso para promover essa sua religação com Deus. Esta fé é que te garantirá que você será declarado livre ou isento de culpa no dia do julgamento. O texto de João ainda nos comunica uma terceira verdade importante. E esta verdade é a seguinte: os que andam na luz não precisam temer o juízo. Estamos falando de juízo, você está ligado nisso, né? Então, para não temer o juízo, você precisa andar na luz. Onde é que a gente vê isso no texto de João 3? Versos 19 a 21, que aparecem aqui, eu vou ler novamente para você. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É notório aqui nesse pequeno trecho, 3 versículos, é notório que o apóstolo João está trabalhando com antíteses. Ele está trabalhando com coisas que se contrapõem. Eu coloquei um pequeno gráfico aqui para você perceber isso, tá? Ele contrapõe Deus, Jesus, com o diabo. Ele contrapõe luz com as trevas. Ele contrapõe a verdade à mentira ou engano, que é próprio do diabo. Ele contrapõe o bem ou as boas obras com o mal, as obras más. Então, quem fez opção consciente por Jesus, quem exerce sua fé de forma coerente com a Escritura, quem pratica as boas obras, não para prover salvação, e sim como uma evidência de que é salvo, demonstra que é de Deus e que anda na verdade.
Os que assim procedem, de forma sistemática, os que têm nisto um estilo de vida, podem ficar tranquilos quando comparecerem diante do tribunal de Cristo, uma vez que a fé em Cristo foi comprovada na prática de um viver santo. Você está me entendendo? Andar na luz não pode ser algo acidental ou temporário, objetivando às vezes conquistar alguma coisa ou receber um favor de Deus. Amar e andar, na verdade, não pode ser por interesse. Praticar boas obras não pode ser com pensamento de troca. Não, eu vou fazer tal boa obra porque eu estou esperando que Deus me abençoe desta ou daquela maneira. Andar na luz, amar e andar na verdade e praticar boas obras precisa ser um estilo de vida. Quem tem este estilo de vida pode estar seguro no dia do julgamento. Não se trata aqui de ser moralmente perfeito, tá? Isso é uma prerrogativa de Jesus Cristo, ou seja, somente Ele atingiu essa estatura de perfeição. Se trata de uma vida intencionalmente consagrada, em constante militância rumo à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme nós lemos lá em Hebreus 12, 14. Eu vou concluir. Há muito que podemos dizer ainda a respeito dessa questão do juízo. Quem sabe eu voltarei a isto em outro momento. Por hoje é isso que eu quero afirmar. Primeiro, o juízo é indicado nas Escrituras como uma realidade por vir. Precisamos exercer fé nesta verdade, uma vez que isso gera implicações no aqui e no agora. Não faça como algumas pessoas que dizem assim: se houver algum julgamento, eu saberei na hora. É uma atitude tola essa. Será muito tarde. Você precisa ler, crer que haverá esse juízo e tomar providências aqui, já. E essa é a segunda afirmação que eu tentei fazer aqui durante a minha argumentação. Né? Você precisa crer em Jesus como Filho de Deus e critério preponderante para que no dia do juízo você possa ser declarado livre e salvo. Deu para entender? Não é Deus quem vai definir se você ficará livre e salvo. É você, pelos seus atos, primeiro de crer em Cristo, né? E depois andar em santificação, que é o terceiro ponto aí, que vai determinar se você ficará livre ou salvo no dia do juízo. Então, terceiro ponto aí. Andar na luz, na verdade, na prática das boas obras, é tanto uma evidência do seu compromisso com Jesus, como uma garantia de que o julgamento trará somente consequências positivas para você. Eu espero que esses 3 pontos tenham ficado claros e que você continue firme em sua fé e em seu processo de santificação. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Chegamos em mais uma roda dos esclarecedores. Estamos aqui com os pedidos de oração que chegaram no WhatsApp da PIBG e eu vou ler aqui os pedidos dos irmãos e em seguida nós estaremos orando por eles. A irmã Jéssica Leal, ela pede oração por sua vida nas áreas profissional, acadêmica e espiritual. A Cláudia Espósito, ela pede oração por Ana Paula, que está com depressão. Sandra Chances continua pedindo oração por sua filha Caroline,
para que ela volte aos caminhos do Senhor. A irmã Eva, ela agradece pela vida das gêmeas Alice e Sofia e pede oração para que elas nasçam com saúde. A Gabriela Fonseca, ela pede oração por seu casamento com o João no religioso que acontecerá no dia 12/11 e por sustento espiritual à família. A irmã Joselita, ela pede oração pelo Brasil. A irmã Regina Inocêncio, ela pede oração por sua vida, pois tem se sentido muito cansada e desanimada. Então, esses são os pedidos. Vamos orar, meus amados irmãos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido o clamor dos seus filhos, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Rogamos juntos, Senhor, com a irmã Jéssica, ó Deus, pela sua vida profissional, ó Deus, pela sua vida acadêmica e espiritual. Ó Pai, que a irmã seja bem-sucedida nessas áreas, Pai. Principalmente, Senhor, com a sua vida espiritual. Ó Deus, rogamos ao Senhor, também pela irmã Cláudia, ó Pai, ela pede oração pela Ana Paula, que está em depressão, ó Deus. Pai querido, entre, ó Pai, com intervenção nessas vidas, ó Pai amado, para que, ó Pai, esta depressão, Senhor, ela possa ser, ó Pai querido, curada da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, Pai, na estrutura física e mental, Senhor, dela, Pai, da Ana Paula, Senhor. Pai querido, também oramos, Senhor, pela irmã Sandra Sanches, Pai. Ó Pai querido, a irmã continua pedindo oração pela sua filha Caroline, Pai. Ó Deus, que ela possa voltar aos caminhos do Senhor, ó Deus. Pai querido, visita ela, Senhor. Visita Carolina, Pai. Ó Deus, toque no seu coração, na sua mente, Pai, e que ela veja, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem cuidado dela, Pai querido. Ó Deus, rogamos ao Senhor pela irmã Eva, Pai. Ó Deus, a irmã agradece, Senhor, pelas gêmeas, Pai, Alice e Sofia, ó Pai, e pede oração, Senhor, para que elas nasçam com saúde, Deus. Pai, rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor já está, ó Pai, ali intervindo, Senhor, no ventre da irmã, para que as gêmeas, Senhor, cresçam, venham com saúde, ó Pai querido, que possa ser alegria no lar, ó Pai amado da irmã Eva, Deus. Pai querido, rogamos ao Senhor, ó Pai, pela saúde dessas gêmeas, Pai. Senhor Jesus, rogamos ao Senhor também, Senhor, pela irmã Gabriela Fonseca, Pai. Ó Deus, rogamos, Senhor, pelo casamento, Senhor. Ó Deus, do religioso com o João, Pai, que acontecerá no próximo dia 12/11, Pai. Ó Senhor Jesus, rogamos pelo sustento espiritual, a família, Pai. Que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Que a vida matrimonial dos irmãos, Senhor, possam ser uma bênção nas suas famílias e também, Senhor, eles como que se formarão uma família também, Deus, possam ser uma bênção, Senhor. Pai, rogamos, Senhor, também, Pai, pelo pedido da irmã Joselita, Senhor, que ela pede, Senhor, oração pelo nosso Brasil. Pai querido, Senhor, rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor entre, Senhor, com providências, Pai. Ó Deus, Pai, cuida, Senhor, dos governantes, dos dirigentes desse país, Pai, do nosso país, o Brasil. Senhor Jesus, ó Pai, dê sabedoria a eles, Pai, dê discernimento, Pai querido. Abençoa, Pai, para que eles possam fazer um governo, Senhor, não para si próprio, Senhor, mas podendo, Senhor, ver, ó Pai, as necessidades que o povo precisa, Pai. Ó Deus, rogamos ao Senhor também, Senhor amado, pelo pedido da irmã Regina, Senhor, Inocêncio, Pai. Ó Deus, rogamos por sua vida, Pai. Ó Deus, rogamos, Senhor, ó Pai querido, no sentido, Senhor, que ela se sente muito cansada, Senhor, e desanimada, Deus. Ó Pai, revigora, Senhor, as suas forças, Senhor. Encoraja a irmã, Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, ó Pai,
sabedoria, Senhor, da parte da irmã, Pai, para que ela se fortaleça no Senhor, Pai. Ó Senhor Jesus, rogamos, Senhor, pela igreja, rogamos pela PIBG, Pai, rogamos pelos ministérios, Pai, rogamos pelo pastor, pelo anjo desta igreja, Senhor, pela sua família, Pai, rogamos pelos presbíteros, Pai querido, da PIBG, Pai, rogamos, Senhor, pelos ministérios de diaconia, ó Pai, rogamos pelo ministério Hangar, ó Pai, Conexão, rogamos pelos pastores, Pai, ó Deus, o pastor Pedro, o pastor Lúcio, Pai, ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, fortaleça, Senhor, a igreja, Pai, dê paz, Senhor, ó Pai querido, rogamos por paz, Senhor, em nosso meio, Pai, que cada irmão, Senhor, se sinta, Senhor, ó Pai, cheio do Espírito Santo de Deus, Pai, para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Rogamos ao Senhor, ó Pai, pela escola dominical, Pai. Rogamos por cada professor, Pai. Rogamos por cada irmão que tem assistido às aulas, Senhor. Que o aprendizado, Senhor, venha, Senhor, ter o conhecimento da Tua palavra, Pai. Rogamos ao Senhor, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai, por esses pedidos que aqui foram feitos, Deus. Em nome de Jesus, rogamos ao Senhor também por aqueles que não têm vindo, Senhor, a igreja, Senhor, não tem podido vir à igreja, Senhor, Pai querido, desperta estes, Pai, para o culto, Senhor, vespertino, para o culto, Senhor, de manhã, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, sê com os jovens e as crianças desta igreja, Deus, em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que tudo seja para a honra e glória do Teu nome santo, e assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém, Deus. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.